Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais esta quarta-feira doutrinária que nós temos o privilégio de nos reunirmos nos nossos lares ao redor da palavra do nosso Deus e dela aprendermos um pouco mais. Hoje, irmãos, dando continuidade aqui ao texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 19, versículo 21 até o verso de número 41, fechando então, irmãos, este capítulo. E aqui, irmãos, nós veremos basicamente a apresentação de alguns nomes, alguns amigos de Paulo que são revelados a nós. Perceberemos então, irmãos, que alguns outros estavam também, ali nos bastidores dessa grande história ali dos Atos dos Apóstolos. E também será mostrado a nós fatos que ocorreram naquela implementação do Evangelho, aqui chamado de O Caminho, e que, a partir de então, pontuariam a história da igreja. Primeiro, irmãos, aqui Atos, capítulo 19, versículo 21 e o verso de número 22, que já inicia no verso 21, dizendo: cumpridas estas coisas. Considera-se aqui que se inicia a última sessão de Atos dos Apóstolos. Então, nós já estamos nos encaminhando, de fato, para o fim deste livro. Então, depois dos últimos eventos ali na cidade de Éfeso, Paulo ele decide ir a Jerusalém, fazendo o percurso pela Macedônia e pela Acaia, e certamente ali visitando a igreja. O verso 21 conclui que ele fez isso considerando, depois de haver estado ali, ele disse, importa-me ver também Roma. Antes, Paulo ele viu por necessário enviar à Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto. Vimos isso então no verso aqui de número 22. Aí sim, diz a palavra do Senhor, Paulo ele permaneceu algum tempo na Ásia. Atos, capítulo 19, agora do versículo 23 até o versículo de número 41. Aqui, irmãos, neste bloco final, é anunciado um grande problema que envolvia o Evangelho. O verso de número 23, por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Vamos basicamente pontuar aqui o que seria esse grande alvoroço. Primeiro, a revolta de Demétrio Ourives. No verso de número 24, somos apresentados a ele, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Em poucas palavras, esse Demétrio, ele vê o seu negócio, que se resumia à produção de itens referentes aos deuses em Éfeso e ali na Ásia, ser ameaçado pela propagação e o crescimento do cristianismo. Certamente, porque os que se convertiam deixavam de dar lucros em tudo que se referia aos falsos deuses. Ele então conclama uma reunião com os demais companheiros de profissão. O verso 25, na parte A, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão. E ele faz então o seguinte discurso, o versículo 25, na parte B. Disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E o verso 26, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E ele então aponta duas consequências disso. Primeiro, com a pregação desse novo caminho, desse novo evangelho, o versículo 27, na parte A. Não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito. E segundo, o versículo 27, na parte B, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada
e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ou seja, o evangelho que pregava a adoração ao único Deus iria inviabilizar a profissão deles, assim como pôr um fim à cultura deles. Aqui, irmãos, já vale uma pequena observação, né? Imagine que toda uma nação pagã, digamos assim, ela se converta ao Senhor Jesus, o que seria uma grande bênção. Imaginemos, inclusive, que isso fosse aqui no Brasil. Irmãos, seria bênção, mas também seria o fim, e claro que espera-se isso, de meio que quase toda a cultura do Brasil. E certamente seria também a implementação de um problema social, pois muitos vivem dessa cultura. Daqui a pouco, irmãos, nós falaremos um pouco mais sobre isso. E, de fato, em segundo lugar, Demétrio, ele se fez entender. O versículo 28 diz que, ouvindo isto, os outros companheiros de profissão, né, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. E todos resolveram agir. No versículo 29 da parte A, diz que foi a cidade tomada de confusão e todos, a uma, arremeteram para o teatro. E não apenas isso, mas também, no versículo 29, na parte B, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Aqui mais uma observação, lembrando, irmãos, que esse ser arrebatados, né, não se caracterizava um ato de violência. Lembremos-nos que os gregos, especialmente aqui na cidade de Éfeso, eles eram dados ao debate. Entretanto, em terceiro lugar, é percebido um perigo real ali. É dito, irmãos, neste momento aqui no texto, que Paulo, assim que ouve falar da confusão e do debate que ocorreria ali no teatro, é dito que Paulo, ele planejava ir ao teatro participar daquele debate também. O versículo 30 e o verso 31, querendo este, no caso Paulo, apresentar-se ao povo, aí não lhe permitiram os discípulos, né? Os seus discípulos impediram que Paulo fosse para o teatro. E o verso 31, também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Os asiarcas eram homens escolhidos dentre os homens mais ricos da província, eram apontados como sacerdotes do culto de Roma e do imperador. São chamados aqui de amigos de Paulo. Percebemos aqui, então, uma boa relação entre os representantes de Roma e o embaixador de Cristo, no caso aqui, o apóstolo Paulo. Ao que tudo indica, inclusive, dando-lhe ali um bom conselho. Afinal de contas, nesse momento, um bom conselho, já que agora se tratava de dinheiro, né, de ganhos sendo impedidos ali por aquela parte da população de Éfeso. Então, de fato, né, irmãos, tudo poderia ocorrer, até mesmo naquela região dada ao debate apenas. E, de fato, em quarto lugar, grande confusão se instaura. O verso 32 diz que uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. E o verso 33 diz que, então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Esse Alexandre era o porta-voz dos judeus que estavam ali muito desejosos de informar aquela multidão que estava revoltada que eles mesmos, judeus, nada tinham com a má sorte de Diana. Ou seja, que eles, no caso os efésios, se lembrassem que os judeus que chegaram ali antes de Paulo, né, sempre estiveram ali e não mexiam com o status quo daquela cidade, daquele lugar. Ou seja, os judeus
queriam demonstrar e lembrar a eles que eles conviviam tranquilamente, sem se importar com a cultura daquele lugar. E aí, no caso, né, bem diferente dos cristãos, bem diferente da mensagem que Paulo propagava. Lembra da quarta-feira passada? Ele propagava persuadindo, né, os ímpios, inclusive querendo levá-los a uma conversão genuína. Entretanto, em quinto lugar, todos serão radicalmente considerados. Aqui o considerados entre aspas, porque eu explico, mexendo em algo tão importante quanto o sustento, né, a provisão e a cultura, então todos, até os mais mansos, digamos assim, todos serão postos no mesmo pacote. O versículo de número 34, quando, porém, reconheceram que ele, no caso Alexandre, era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. E avaliando aqui, irmãos, de forma bem fria, a reação da multidão pagã contra os judeus, ela é até compreensível, né? Porque o monoteísmo, né, ali a adoração ao único Deus, apregoado inclusive pelos judeus e também pelo apóstolo Paulo, e a grande oposição à idolatria, né, pelos judeus e também pelos cristãos, eram notórios. Então, há de se entender esse alvoroço todo. E, em sexto lugar, o sexto ponto, a lei é aplicada como instrumento de controle e segurança. O versículo 35 diz que o escrivão da cidade, ele tendo apaziguado o povo, ali depois de 2 horas, ele disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Certamente aqui, irmãos, essa imagem que caiu de Júpiter, entendem que é uma referência a algum meteorito, né, que caiu dos céus e eles transformaram em uma imagem ali, não é, desse deus, no caso Júpiter. O escrivão, ele sabiamente, ele aponta para o perigo do caminho ilegal, lembrando, né, aquela multidão o procedimento ali que seria correto, que seria certo. Éfeso, se eles agissem ilegalmente, Éfeso poderia perder sua autonomia parcial. Ela é chamada, inclusive, ali de guardiã do templo, né? Um título de honra concedido, né, à cidade que mantivesse um templo de culto imperial, como era ali, no caso, a cidade de Éfeso. O escrivão estava assegurando que não deveriam se preocupar demasiadamente, pois a lei estaria favorável a eles. E, em outras palavras, aqueles que pregavam o caminho, que pregavam, no caso, o cristianismo e agora até o judaísmo, eles não teriam legalmente favorecimento ali da lei. Por isso que ele afirma no verso 36, ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Basicamente, ele estava dizendo ali, aquele sindicato dos ourives, olha, não se preocupem, vamos agir aqui na lei, porque a lei ela não vai ser contraditada. E ele diz isso, irmãos, ele diz ali o porquê lógico, né, desta afirmação dele. O versículo 37, porque estes homens, no caso ali, tanto os cristãos que pregavam o caminho, como agora até os judeus, que até aquele momento viviam bem ali com eles, mas até os judeus entraram no bolo, porque estes homens, ele diz, que aqui trouxestes, não são sacrílegos, ou seja, eles não roubaram nenhum item do templo, não cometeram nenhum furto, nenhum pecado nesse sentido, e nem blasfemam contra a nossa deusa. Então, se eles não blasfemam e não roubaram nenhum item do templo, então nós não podemos agir contra eles. Temos que usar a lei. Ele insiste para que tudo seja tratado dentro da lei.
Então, o caminho, segundo ele, não estaria acima da lei de direito. Ou seja, o cristianismo, o judaísmo, a pregação de Paulo e dos seus amigos não estaria acima da lei de direito. O verso 38 e o verso 39, ele complementa. Portanto, se Demétrio, que era, digamos assim, o líder, né, daquele sindicato, daquele alvoroço, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há, ele diz, audiências e procônsules que se acusem uns aos outros, né? Então procure lá a lei vai estar com vocês. Aí ele complementa, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Ou seja, deveriam se cuidar para não perderem a razão. O versículo 40. Porque também, disse ainda o escrivão, também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E sendo assim, garantindo então, no caso do escrivão, que nada seria mudado, né, ali para aqueles ourives, para os artífices ali de imagem e escultura, mas provavelmente o caminho, no caso o cristianismo, o evangelho e agora também o judaísmo, teria sim eles que ter sua estratégia redefinida. E aí diz então, no verso de número 41, que havendo dito isto, dissolveu então a Assembleia. E é disso, irmãos, que se trata então este bloco final de Atos capítulo 19, quando a pregação do Evangelho, inevitavelmente, ainda que se inicie de uma forma simpática em determinado lugar, logo, logo se mostrará contrário à parte da cultura, do costume, do negócio de um lugar. Daí, ainda que antes tenham sido, no caso, os habitantes de um lugar, acessíveis à mensagem do Evangelho, agora, perdendo dinheiro com ele, vendo a sua cultura mudando, passam a rejeitá-lo. E até mesmo aqueles que antes gozavam de uma certa camaradagem, né? No caso aqui os judeus, que há muitos anos viviam ali na cidade de Éfeso, no seu lugarzinho quietinho, transitando em todos os lugares, viviam e gozavam de uma certa camaradagem ali entre os ímpios, no aperto mesmo serão discriminados também. Ok, irmãos, então, algumas aplicações para a igreja do presente século, para a igreja do Senhor Jesus. Primeiro, irmãos, a primeira coisa, né, que eu posso aplicar desse texto para nós, como sendo uma lição também. Primeiro, o Evangelho não dialogará com todas e qualquer cultura. Com parte delas, sim, mas o Evangelho não dialogará com todas e com qualquer cultura. Pode ser, irmãos, que até no início de uma ação evangelística em algum lugar, em alguma cidade, pode até, ali no início, parecer algo tranquilo, que dá para irmos lado a lado, caminharmos lado a lado, mas chegará um ponto em que, inevitavelmente, o Evangelho, de forma natural, exigirá mudança, exigirá renúncia, especialmente a tudo que diz respeito a outros deuses, a adoração e a culto a outros seres. O Evangelho chega numa cidade, chega em um lugar, inicia-se ali um avanço missionário, um avanço evangelístico, a gente chega, caminha lado a lado, as portas são abertas, mas em dado momento, o Evangelho não dialogará com todas e qualquer cultura. Será inevitável, irmãos. Segundo, o Evangelho gerará perdas monetárias e sociais.
É tão sério, irmãos, que eu vou repetir mais uma vez, tá bom? O evangelho gerará perdas monetárias e sociais. Não tem jeito. O evangelho, rejeitando culturas, desfará negócios. Com toda certeza, irmãos. Pense bem, você tem noção, igreja, do quanto que o carnaval gera do nosso país? Do quanto que o nosso carnaval gera aqui na nossa nação, na nossa cidade? Do quanto que gera, eu digo, em ganhos mesmo, monetários? Do quanto que o comércio, quanto que os vendedores ambulantes lucram com o carnaval? E com o São João? E a venda de santinhos, de imagem e escultura? E até mesmo, irmãos, em coisas que são implementadas na nossa cultura, como o Halloween. E os bailes, e os clubes, e os forrozões da vida, e os shows. E aí, de repente, o evangelho vem e diz assim para quem se converte: largue tudo isso. Fim ao carnaval, não é? E quem dera isso acontecesse. Mas isso acontecendo, irmãos, gerará, irmãos, uma mudança drástica no que diz respeito aos ganhos de um lugar ou de uma pessoa. É igual quando alguém se converte e esse alguém vive de algo que diz respeito a isto, né? Esta cultura do nosso país, da nossa cidade. E em dado momento, a gente diz assim para essa pessoa: olha, larga tudo, deixa tudo para trás. E a pessoa olha para nós e pergunta: tá bom, e eu vou viver de quê? Então, queridos, em segundo lugar, eu vou repetir mais uma vez. Em segundo lugar, o evangelho gerará perdas monetárias e sociais. Não tem jeito. Em terceiro lugar, irmãos, o evangelho será, entre aspas, regido pela lei dos homens. Obviamente, irmãos, que aqui eu não estou apoiando isto. Eu não estou dizendo que isto é correto, que isto é certo. Eu creio sim que o evangelho deve estar acima de tudo. Atos capítulo 5, versículo 29. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O que eu estou dizendo é que para o mundo, até o evangelho está abaixo da lei e do direito. Então, por muitas e muitas vezes, será decidido, irmãos, causa ganha aqueles que usam a lei para provar que o evangelho está ultrapassando seu limite de direito, irmãos. Não tem jeito. Não tem jeito. Em quarto lugar, o evangelho será odiado por todos. Por todos. Não adianta. Algumas pessoas cristãs, ou sei lá, que se dizem cristãs, conseguem hoje, né, inclusive falam isso com muita alegria, né, conseguem hoje transitar bem, né, no meio de ímpios, né? A gente vê muito isso na televisão, em alguns canais de pessoas que odeiam o evangelho, mas que de repente está lá um determinado pastor, um determinado cantor, ele consegue transitar bem no meio de ímpios pelo simples fato de respeitar os direitos, não é? Pelo simples fato. Inclusive, às vezes, a gente ouve lá um determinado apresentador dizendo assim: o pastor fulano de tal, ele é muito radical, o pastor Beltrano é muito radical, ou o evangelho que é pregado no Brasil, no mundo, é muito radical. Mas olha aqui, esse homem aqui que é crente, mas caminha aqui conosco, olha que simpatia, olha como ele é diferente. No momento que este, que transita bem ali no meio, sendo crente de verdade, no momento que este for colocado contra a parede, no momento que ele for questionado sobre determinada polêmica, sabe, de repente o apresentador ou o ímpio olha ali para ele e diz assim: vamos lá, você que é
pastor nosso, né? Você que é o nosso camarada, você que é diferente de todo mundo, né? Você que caminha aqui no nosso meio, diferente dos outros radicais. Nos fale o que é que você pensa sobre o homossexualismo. Nos fale. Aí ele, não, é porque eu não tenho ódio dos homossexuais, o que é correto. Deus também os ama, o que é correto. Mas aí se o apresentador insiste, mas aí tem cura para o homossexualismo? Deus aceita? Vai para o inferno se morrer nessa prática? Se ele for crente de verdade, e eu lhe digo, e nesse momento ele apenas gaguejar um mais, ele mesmo também será odiado por todos. O evangelho é meio que uma contracultura. E não tem como. O evangelho vai de encontro à onda desse mundo. Primeiro, o evangelho não dialogará com toda e qualquer cultura. Podemos até ser aceitos em um determinado lugar, como nós chegamos, como Paulo também foi ali na cidade de Éfeso, né? Foi aceito e as pessoas ouviam a Paulo. Quando o evangelho começou a mexer com a cultura ali da cidade de Éfeso, os ourives logo ficaram ali revoltados. Então, o evangelho não dialogará com toda e qualquer cultura. Os judeus até tentaram. Olha, somos diferentes, nunca mexemos com a cultura de vocês. Lembrem-se, nós não somos iguais a Paulo, a esse cristianismo. Paulo, ele não chegou a dizer, vamos aqui fazer, né, um acordo, vamos viver em paz, né, vamos caminhar juntos. Paulo, ele não fez isso. Nada de ecumenismo com Paulo, nada. O evangelho exige mudança, transformação, conversão. Paulo, ele persuadia os ímpios a se converterem ao Senhor Jesus. Então, primeiro, o evangelho não dialogará com toda e qualquer cultura. Segundo, o evangelho gerará perdas monetárias e sociais. Não importa se alguém vive, digamos, num bar, se alguém vive através do carnaval, se alguém vive através de shows, se alguém vive sobre qualquer coisa que seja ali um ato de uma prática pecaminosa ou que leve o homem a pecar, a cair, aceitando ao Senhor Jesus, deve abandonar esta antiga vida. Não tem como, irmãos. E se o Brasil se convertesse ao Senhor Jesus, com toda certeza, seria o fim do carnaval, seria o fim dos shows. Glória a Deus por isto! Mas isso iria gerar, sim, perdas monetárias e sociais. Em terceiro lugar, o evangelho será regido pela lei dos homens. Para mim, o evangelho não está abaixo da lei e do direito. Para mim, irmãos, e eu creio que para a palavra também, e eu creio para ti também. Mas para o mundo, irmãos, não é assim. E em quarto lugar, o evangelho será odiado por todos. E todos serão odiados. Então não adianta. Você está caminhando ali no meio dos ímpios. Se você não for um crente de verdade, você vai até o fim. Vai negando a palavra. Mas se você é um crente de verdade, chegará o momento em que o ímpio vai olhar para ti e vai te questionar. E aí, tu pensa assim também? Porque tu é diferente. Tu estás aqui conosco, transitas no nosso meio. Mas tu também é contra o homossexualismo, é? Não, contra não, eu amo, eu tenho amigos homossexuais. Bênção, deve ser assim. Mas se ele perguntar, tá bom, mas se o homossexual se converter, ele pode permanecer homossexual ou tu acredita na cura gay? Tu acredita que o homossexual vai para o inferno? Ou aquele que bebe, aquele que comete determinados pecados, seja o que for. Se você for um crente de verdade, você também será odiado. Assim como os judeus, que tentaram dizer, somos diferentes de Paulo. Mas eles não se importaram. Não, vocês também são monoteístas, vocês apregoam um só Deus. E o judeu, que já tinha sido exilado há alguns anos atrás, não voltou mais a fazer isso, eles não podiam voltar atrás. Eles não diziam, não, monoteísta não. Eles diziam, é verdade, cremos em um único Deus. E isso ia de encontro à cultura daquele lugar. O evangelho é uma contracultura. Que o Senhor pois nos abençoe, irmãos.
e nos dê muita sabedoria na pregação desse evangelho. Sabendo que essas coisas que ocorreram ali, na época de Atos dos Apóstolos, com toda certeza, irmãos, ocorre e ocorrerá também nos nossos dias. Que o Espírito Santo nos ajude, que Ele mesmo nos fortaleça, que Ele mesmo nos prepare por meio da sua santa palavra. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, pela exposição bíblica desse texto e clamamos que, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Tu nos ajude, Senhor, em meio a um cenário tão difícil, tão complicado, Senhor. Nos ajude a nos mantermos fiéis diante de Ti, Pai. Que a Tua palavra seja o centro da nossa vida, seja a nossa bússola, seja luz para os nossos caminhos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.